Então, o primeiro caso de superposição que a gente vai tratar é o princípio de superposição de tensões normais. Então, quais são os modos de solicitação que geram tensões normais, que são as que a gente chamou de sigma? Então, são os modos de tração e compressão. E o modo de flexão. A gente vai tentar combinar coisas dessa natureza nesse nosso primeiro exemplo, que é o exemplo 8.1 do livro do Popov. Tá? Então eu tenho uma viga como essa, 1,5 m de comprimento, seção transversal de 50 de base e 75 de altura, retangular, teoricamente, né, pensando em flexão, a gente estaria aqui no caso mais simples possível, que a gente não precisava nem calcular onde é que estava o eixo neutro desse cara. A gente vai ver que isso é um tema agora. Né? Ele está carregado então com uma força de 30 kN nesse ponto B aqui, e a uma distância de 375 milímetros da extremidade A, ele está carregado com 4 kN. Certo? Então agora a gente vai tentar mostrar como é que a gente pode tratar um problema de superposição de tensões, tentar calcular qual que é a máxima tensão, os pontos de máxima tensão normal e compressiva, normal de compressão e tração, para essa viga. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reações de apoio, né? Agora vocês já estão carecas de saber como é que esse negócio funciona, né? Então, a reação de apoio, basicamente eu quero descobrir quanta força que tem que agir no ponto A, no ponto B, e o ponto A, como é um pino, a gente tem duas forças que estamos inserindo ali, então eu já fiz o diagrama de corpo livre, né? Imagina que eu tivesse apagado esses carinhas e botei essas forças no lugar. Então, pela somatória de forças em x igual a zero, a gente descobre que Rx vale menos 30 kN, apontando para a esquerda. A somatória de momentos com relação ao ponto A igual a zero. A gente descobre então que eu tenho 4 kN vezes 0,375 metros, né? Fazendo esse cara girar ao redor do ponto A no sentido horário, então negativo. No sentido anti-horário eu tenho mais RBY, que é quem eu quero descobrir, vezes 1,5 m. Isso aqui vai ser igual a zero. Eu descubro então que RBY vale a força, né? A força que eu vou chamar de P. Vou deixar um formato genérico aqui, já fiz isso aqui outras vezes para vocês, né? Se essa primeira distância aqui a gente chama de Azinho, essa segunda distância a gente chama de Bzinho, e esse total aqui chama A mais B, né? Então eu tenho P vezes A dividido pelo comprimento total da barra de A mais B. Ou seja, P de 4 kN vezes 0,375 dividido por 1,5. E esse carinha aqui, vou pegar a calculadora rapidamente, para a gente fazer a conta, ter o valor certinho. Então eu tenho 4 vezes 0,375 dividido por 1,5. Isso me dá 1 kN. Então eu tenho 1 kN em RBY, por somatória de forças em Y, igual a zero. Eu tenho, então, menos 4 kN mais RAY, que vale 1 kN, mais RBY. RBY, que vale 1 kN, né? E a gente descobre, então, que RAY vale 3 kN. Eu tenho as minhas reações de apoio para todas as minhas 3 reações de apoio foram calculadas utilizando as minhas 3 equações que são independentes. Tá? Então, com isso calculado, agora a gente pode parar e pensar nas tensões que estão agindo nesses camaradinhos aqui. Então, para isso, a gente está resolvendo então, o método das seções. Claramente, eu terei então duas seções para resolver aqui. Tem uma seção 1 e uma seção 2. Tá? Para a seção 1, vou pegar o lado esquerdo do corte, onde me aparece o RAY, e o RAX, que agora eu já vou inverter para o sinal onde ele efetivamente atua. E essa parte desse cara está equilibrado potencialmente por uma força normal nessa seção, um esforço cortante nessa seção e um momento interno nessa seção. Esse corte acontece a uma distância x, na sua extremidade. Pela somatória de forças em x igual a zero, a gente descobre que N1
vale 30 kN. Pela nossa convenção de sinais, esse carinha aqui equivale a um esforço de tração. Conforme esperado, a gente está carregando essa viga no rolete para o lado de cá, está querendo aumentar o comprimento dessa viga, e a gente percebe que nessa primeira seção a gente tem sim esforço de tração, conforme esperado. Somatório de forças na direção de y igual a zero nos leva a representar V1 como menos RAY, ou seja, como menos 3 kN. Também algo esperado, né? Se a gente vem caminhando do lado de fora da viga, passamos por uma força que aponta para cima, isso faz a gente girar um degrau para baixo nos cortantes, menos 3 kN. Finalmente, somatório de momentos com relação ao ponto de corte x, lembrando que x vai de 0 até 0,375 metros, para a gente estar dentro dessa seção entre o ponto A e o ponto de aplicação da força central P. Ao fazer essa conta, o que a gente chega à conclusão? A gente tem, então, menos RAY que multiplica x, fazendo essa estrutura girar nesse sentido, mais momento interno na seção 1 igual a zero. Eu tenho a minha função, então, momento interno na seção 1 vai valer RAY vezes x, ou seja, 3 kN vezes x. Então tem as funções, tem todos os esforços internos aqui na seção 1. Vamos fazer rapidamente aqui a seção 2. Nem precisaria obrigatoriamente fazer, né? A gente já tem muito costume a respeito de como que a gente gera isso. Se eu tenho as funções para esse lado, como esse lado aqui tem um rolete, a gente conseguiria perfeitamente determinar o que aconteceria nesse rolete, mas vamos fazer só mais uma vez na seção 2, pegando dessa vez o lado direito do corte, mais uma vez para a gente ter menos coisas para calcular. Eu tenho RBY para cima, eu tenho a força externa de 30 kN, e esse carinha, então, está equilibrado por um esforço normal na seção 2, um esforço cortante na seção 2, um momento interno na seção 2. Esse cara, a gente vai fazer somatório de forças em x igual a zero, e descubro que N2 segue valendo 30 kN. Conforme esperado, a gente só tem uma carga que solicita essa viga em tração ao longo da viga como um todo, então toda a seção 1 e 2 não pode ter nenhuma flutuação desse esforço normal, é o que a gente chega à conclusão aqui. Somatório de forças em y igual a zero me indica que V2 vale RBY, ou seja, vale 1 kN. Também, de acordo com o que a gente tinha esperado, né? A gente tinha entrado na viga, tinha dado um salto para baixo de altura de RAY, na hora que a gente cruza essa força P, está apontando para baixo, a gente dá um salto para cima de 4 kN. Então, se estávamos com 3 kN negativos aqui, pulamos 4 kN para cima, ficamos com 1 kN positivo. Na hora que a gente vai sair da viga para o lado de lá, a gente vai cruzar esse degrau de RBY que está apontando para cima e voltamos para zero. Assim como tem que ser, não pode sobrar nenhum cortante depois que a viga acaba, né? Então, finalmente, somatório de momentos com relação a x é igual a zero. Lembrando, do jeito que eu expliquei para vocês, eu prefiro sempre fazer assim. O x igual a zero é o começo da minha seção, ainda que ele aponte no contrário do comprimento desse cara, mas você pode fazer da forma como você preferir, tá? Então, com relação a essa referência de x, a gente tem, então, RBY vezes x menos o momento interno da seção 2 igual a zero. O momento interno da seção 2, então, vale RBY vezes x, ou seja, 1 kN vezes x. Com isso, a gente tem as condições, então, de traçar os diagramas dos esforços internos associados a essa viga. E nesses diagramas de esforços internos a gente vai identificar qual é o ponto crítico que a gente vai tratar. Tá? Lembrando que o que a gente está objetivando aqui é fazer a superposição das tensões normais. Então eu vou focar nos esforços normais, nos esforços normais N e nos momentos internos aqui especificamente para esse problema. Então o que a gente tem? A gente tem uma distribuição de esforços normais ao longo do comprimento dessa viga. Na hora que a gente entra na viga, a gente tem um salto para baixo de menos 3 kN. Na hora que a gente corta aquela força estava aplicada ali no ponto de 0,375 metros aqui, né? A gente pula para 1 kN positivo. Então tem menos 3 kN e 1 kN espalhado ao longo da viga. Certo?
Ah, não, desculpa, isso aqui era o cortante, né? Cortante. Falei para vocês que a gente não ia falar do cortante. O primeiro gráfico que eu fiz sem querer é do cortante, tá? Mas enfim, tá aqui, tá em parênteses. Agora sim, tratando das coisas que a gente quer tratar, esforços normais nessa viga. Os esforços normais ao longo do comprimento da viga, eles são constantes. Ao longo de toda a viga, ele vale 30 kN. Tá? Em seguida, a gente tem os momentos internos. Dentro dessa viga, ao longo do seu comprimento. E a gente tem duas funções, né, dois segmentos de reta, que não podem ter valores diferentes, valores descontínuos nesse ponto de interseção entre esses dois caras. Né? Então, o primeiro, nossa primeira funçãozinha nos dizia que a gente tinha 3 vezes x. Se a gente for calcular, então, 3 vezes 0, 3 vezes 375 milímetros, né, para a gente saber quantos Nm a gente tem. A gente vai 3 vezes 0,375. Isso me dá 1,125 kNm. Nesse ponto de aplicação da força. Indo pela função do outro lado, né, a gente tem 1 vezes x. Então, começo aqui na extremidade desse cara com 0, né, quando x vale 0. Meu x começa aqui em 0 nessa segunda seção, do jeito que eu construí esse cara. E o x final ele vale, então, 1,5 m menos 375. Tá? Então, eu tenho 1,5 m menos 375, 1,125, multiplicado por 1, logicamente, dá os mesmos 1,125 kN vezes metro. Como deveria ser, sabe que a gente não poderia ter uma descontinuidade de momento, porque não tem nenhum momento concentrado aplicado nesse caso. Então, com isso, a gente descobre a seção crítica dessa viga em termos de flexão. Tá? A primeira coisa que a gente está identificando, né, é que quando a gente vai fazer a superposição de tensões, eu vou ter que fazer um pouco do dimensionamento desse cara e pensar a respeito de onde que eu tenho que encarar esse camarada. Tá? Então, para essa viga, claramente, a parte mais solicitada dessa viga é essa seção onde a gente está exatamente no ponto de aplicação de cargas desse camaradinho. Tá? Isso era esperado que acontecesse. Em termos de esforços normais, a gente percebe que os esforços normais são iguais para toda a viga, então toda seção é uma seção crítica em termos de esforços normais. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é a gente vai encarar efeitos de tração, flexão, individualmente. Então, se um não enxergasse o outro, se só existisse cada um desses carregamentos, quanto que a gente teria de tensão? Né? Então, ao longo de toda a viga, as tensões normais estão associadas, então, a quanto de esforços normais a gente tem dividido pela área desse camarada aqui. Eu tenho 30 kN, 30 mil newtons, portanto, dividido pela área da seção transversal. Então, se vocês bem se lembram, a área da seção transversal é de 50 vezes 75. Tá? 50 vezes 75 me dá 3.750 milímetros quadrados de área. E a gente vai fazer, então, 30 kN, 30 mil newtons, né, dividido por 3.750, vai me dar 8 megapascal de tração. Número positivo, esforços normais eram positivos. Eu tenho esse esforço. Então, qualquer seção, por conta dos efeitos de tração individualmente, tem essa tensão aplicada. Muito bem. Agora eu quero calcular quanto é que valem as tensões de flexão. E as tensões de flexão, a gente sabe que estariam distribuídas para uma viga com uma seção como essa, de uma forma simétrica, né? A gente está vendo que temos momentos positivos aqui, né? Esses momentos positivos traduzem uma compressão na parte superior da viga e uma tração na parte inferior da viga. Então a gente tem um perfil de tensões da seguinte forma, onde esse carinha aqui é o Y, né? Tá? Então, para essa seção transversal, a gente precisa calcular quanto é que vale o I. Base vezes a altura ao cubo dividido por 12 para seções retangulares. Base de 50, altura de 75 elevado ao cubo dividido por 12. Vamos fazer a conta rapidinho aqui. Tenho 50 vezes 75 ao cubo.
dividido por 12, isso me dá 1.757.812 milímetros quadrados. Milímetros a quarta, desculpa. Tá? E a gente sabe que o ponto de máxima tensão vai acontecer quando eu tenho o Y máximo desse cara. Né? Então o Y máximo, que era muitas vezes chamado de C, né? Em várias formulazinhas que a gente tem, no caso de uma viga simétrica é a metade da altura. Então o Y máximo é metade de 75, são 37,5. Certo? Então com isso, 37,5 milímetros. Agora a gente consegue calcular quanto é que valeriam as tensões, ou qual seria o perfil de tensões desse carinha aqui. A gente vai primeiro deixar genérico com relação a um Y genérico, e a gente depois vai calcular os valores máximos dessas tensões. Tá? Eu tenho o quê? Eu tenho menos o momento vezes o Y dividido pelo I. Lembrando aqui, para a gente sair com unidades de megapascal, unidades compatíveis, né, a gente tem que botar esses momentos, que eu calculei aqui em kilonewtons vezes metro, eu tenho que botar ele em newton milímetro. Tá bom? Então esse carinha aqui vai ganhar um número bem grande, no final das contas. O que não é um problema, que eu vou dividir pelo I aqui embaixo depois. Né? Então, para transformar de 1,125 kN vezes metro, eu passo para newtons, então multiplico por 1000. Para passar de metros para milímetros, de metros para milímetros, mais 1000. Então, eu tenho esse cara, 1,125 multiplicado por 10 a sexta. Né? Dividido por esse carinha aqui, que está 1,76, vai, vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Certo? Tudo isso multiplicado pelo y, que eu desejo. Então, para todos os y que esse cara aqui são válidos, né? Então, essa é a minha expressão de momentos para qualquer ponto da seção. Se eu só tivesse flexão. E a gente tem, então, tensão máxima, que seria simétrico, né? Tanto em tração quanto em compressão. O módulo dessa tensão máxima seria igual, tanto em tração e compressão, para uma viga de seção perfeitamente simétrica como essa. A gente vai fazer a conta desse carinha aqui todo, jogando os 37,5 milímetros ali dentro. Tá? Então eu tenho 1,125, estou cortando os 10 a sextas aqui, né? Vezes 37,5, dividido por 1,76. Carinha aqui vai me dar 23,97, vamos arredondar para 24 aqui, tá? 24 megapascals. Em módulo, né, o módulo da tensão máxima, que seria o mesmo na parte de cima e na parte de baixo. Aqui eu tenho menos sigma máximo e aqui eu teria mais sigma máximo. O módulo da tensão desse carinha aqui seria em 24, que seriam só as tensões de flexão. Tá bom? Considerando que a gente esteja nas hipóteses que a gente tratou como as desejáveis para a gente, né, que seriam pequenas deformações, pequenas distorções da nossa viga e dentro da faixa elástica, claro, dependeria do material, a gente não fez menção ao material aqui, mas qualquer material metálico a gente estaria muito distante do escoamento, né, com esses tipos de valores. Né. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar esses efeitos. Então o que eu vou desenhar para vocês agora é o que aconteceria pensando nesses dois perfis. Né? Esse perfil de tensão é o perfil que está associado à flexão, e esse perfil aqui, que é constante para todo mundo, a gente teria um perfil como esse, né? Um perfil de tração para todos os pontos da viga, como a gente viu que tensões normais são tratadas pela tensão média. Esse carinha aqui, a tensão, que eu chamei de sigma aqui, simplesmente estaria aqui. Então o que eu vou fazer? Superposição de tensões. A gente está somando esses dois perfis. Então a seção transversal é a mesma. A seção transversal está enxergando as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai ter as tensões que estão associadas ao estado de tração desse cara, por conta daquela carga lá no rolete que está fazendo essa viga incompridar. E além disso, sobre esse mesmo perfil, a gente tem que somar o perfil de tensões associado à flexão. Então eu tenho, para qualquer seção transversal, nessa viga a gente vai ter uma situação similar, e eu estou pegando aqui especificamente para a seção crítica, onde a gente tinha um maior momento. Tá? Então nessa seção onde a gente tinha um maior momento, a gente tem então um momento, essa parte da seção aqui de cima,
tem uma tensão de mais 8 megapascals superposta com essa outra partezinha aqui que tem menos 24 megapascals. Estou somando esses dois perfis, né? Joguei superpondo, desenhei os dois superpostos, poderia ter dito que eu estou fazendo esse carinha aqui mais esse outro carinha aqui. Então, o que é o resultado desses dois carinhas? Olha, na parte superior da viga, naquela seção crítica, né? Por conta dos efeitos de tração, ele levaria esse cara para 8 megapascals, e por conta dos efeitos de flexão para menos 24 megapascals, eu estou somando esses dois caras. O que a gente vai fazer é basicamente pegar essa curva, a distribuição de tensões de flexão, e a gente vai deslocar ela para o lado de 8 megapascals. Né? O que seria o resultado desse cara aqui? Seria na parte de cá, uma tensão sim de compressão, mas de menos 16 megapascals. É a diferença desses dois carinhas aqui. Aqui na parte de baixo a gente tem mais 24 megapascals e mais os 8. Então a gente vai de 24 para 32, certo? 24 com 8 deu 32 na parte de baixo aqui da viga. 32 megapascals. E eu estou somando alguma coisa que é um valor constante com alguma coisa que é uma reta, então segue sendo uma reta. E a gente conecta então esses pontinhos na parte de cima e de baixo da viga. Então esse é o perfil de tensões que age sobre essa viga, o perfil resultante de tensões que age sobre essa viga, sobre o carregamento descrito desses carinhas. Uma coisa que a gente observa imediatamente é que o eixo neutro se deslocou. O eixo neutro a gente tinha suposto, né, que se a gente estivesse tratando exclusivamente de flexão, ele estaria na metade da altura dessa viga, né, por ser uma seção simétrica. Né? E agora, por conta desses efeitos de tração que estão distribuídos sobre a viga como um todo, o eixo neutro, lembrando que é aquele eixo para o qual a gente não teve mudança nenhuma de comprimento das fibras do material, ele não está mais no centro, ele está aqui para cima. Tá? Para onde que ele foi? Olha, a gente tem diversas formas de calcular esse carinha aqui, né? A gente pode fazer simplesmente por semelhança de triângulos desse carinha, né? Então, eu tenho aqui uma alturinha, vamos chamar esse carinha aqui de altura D, né? E aqui eu tenho a altura da viga original menos o D. E esses dois triângulos, vocês percebem que eles têm os mesmos ângulos internos, né? Esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo ali é o mesmo que esse aqui. Então a gente sabe que 16 dividido por D, que é a altura máxima desse triângulo dividido pela base, é proporcional à altura máxima desse cara dividido pelo outro, que é de 75 menos o D. E com isso a gente consegue estimar onde é que... Estimar não, consegue definir onde é que ficou esses carinhos. Né? Então, passo multiplicando, eu tenho 75 vezes 16 menos 16D, vai ser igual a 32D. Passei multiplicando os denominadores desse carinha aqui, passo esse 16D para o lado de lá, então eu tenho 32 mais 16 me dá 48, e o D então, 75 vezes 16 dividido por 48, vou fazer a conta rapidinho aqui de novo, para a gente ter uma expressão certinho de qual que é, para onde está esse carinha. Então vamos lá, 75 vezes 16 dividido por 48, isso me dá 25 milímetros. O que isso quer dizer? Originalmente a gente tinha metade da altura, né? Originalmente essa distância aqui, h sobre 2, valia 37,5 milímetros, a posição suposta do eixo neutro se a gente tivesse apenas flexão. Indo da definição do eixo neutro como sendo aquele eixo onde a gente tem tensões nulas, ou seja, ninguém muda de comprimento, esse D a gente recém calculou que era de 25 milímetros. Conforme esperado, ele subiu um pouquinho, né? Essa partezinha aqui, nessa ponta. Tá bom? Então a gente observa como coisas interessantes acontecem na hora que a gente encara efeitos de tensões superpostas, né? Tá calculando coisas interessantes, coisas que a gente não sabia fazer antes. Mas ainda assim, como são tudo coisas lineares, né? Desde que esses efeitos todos sejam dentro da faixa elástica e as distorções sejam suficientemente pequenas, a gente consegue perfeitamente utilizar todas as ferramentas que a gente tinha anteriormente. E que o nosso trabalho é simplesmente pegar, depois de calcular cada um dos perfis individuais, a gente ter a sabedoria, sei lá, a perspicácia de identificar onde que serão os pontos críticos dessa
essa viga, né? Então, para essa viga, se fosse um material isotrópico, por exemplo, que se comporta igual em tração e compressão, a gente já sabe que ela não romperia. A tensão crítica que age sobre essa viga não é uma tensão de compressão. A maior tensão de compressão que age sobre essa viga é de 16 MPa e a maior de tração é de 32 MPa, que é o dobro dela. Tá? Então, os efeitos combinados vão fazer esse tipo de coisa acontecer. A gente já garante que a falha, entre aspas, que a falha que tenderia a acontecer nessa viga seria de um dos dois tipos, né? Não tração ou compressão com igual tendência, como a gente poderia pensar utilizando apenas as ferramentas de flexão, mas somando-se aos efeitos de tração, a gente percebe que vai tender a falhar no comportamento de tração mesmo, na parte inferior da viga, por conta desse efeito superposto de tração sobre todo mundo. Então esse é um exemplo bem introdutório, bem simples de como é que a gente vai fazer. E a gente vai trazer mais exemplos diferentes para tratar de outros casos, ainda desse tipo de superposição de sigmas com sigmas, mas nos casos mais críticos, né? Casos mais... não sei se mais críticos, né? Mas pensar o que aconteceria quando a gente se aproxima muito perto do limite onde a gente já não poderia falar tão facilmente de tensões e de superposição de tensões, ou seja, quando a gente está chegando muito perto dessa tensão de escoamento, vai ser o nosso próximo exemplo. E depois a gente vai tratar sobre aquele outro tipo de princípio de superposição que eu citei lá no meio, lá no começo, na primeira aula, na aula anterior, no vídeo anterior, falando que, por exemplo, o que aconteceria se eu tivesse flexões em planos diferentes, né? Então, flexões oblíquas, na forma como está descrito aqui no livro. Então eu vou parando aqui o vídeo e a gente vai fazer mais 2 exemplos nos próximos. Valeu, gente, até mais!